Pai Celeste, estamos aqui mais uma vez com os ensinos da Tua Palavra e eu te peço, Senhor, use o seu poder para mudar vidas através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Porque hoje eu vou ministrar a Palavra de Deus para você e digo que eu estou muito animada com esse ensino de hoje. Portanto, eu digo a você que avise os seus amigos, a sua família, as pessoas sobre esses ensinos que são de poder para mudar vidas. E por isso nós damos toda a glória a Deus por sermos uma família no Senhor. Aleluia! Seja muito bem-vindo aqui comigo nesse momento. Então, a gente não tem que reclamar e nem ver distância quando nós queremos a verdade. A verdade às vezes está muito longe, nós temos que pagar o preço da distância. Eu tive que ir 12 anos, 3 vezes por ano, na igreja do Pastor David, para aprender a verdade. Porque aqui nas conferências não dava tempo, porque ele só tinha que curar, orar pelas pessoas, não dava para ele ir fundo nos ensinos. Então eu precisei ir na igreja, onde os ensinos tinham nas conferências. Então, quem quer, infelizmente tem que fazer assim. Porque aí vai dar o fruto onde cada um mora, né? Para levantar lá um alicerce, daquele alicerce, uma pilastra que vai sustentar um edifício, né, de novos convertidos, salvação e tudo mais para o avivamento acontecer. Amém. Amém, né? Então, glória a Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 7. E vamos ver, então, o que Jesus fala, porque nós temos visto que andar com Deus, o caminho é estreito, é difícil para aquele que quer servir o Senhor, para quem quer andar com a verdade. Então, não é tão simples como a religião prega, e que também não tem resultado algum espiritual, e também não é fácil esse caminho, embora seja o caminho de Deus, porque nós estamos num mundo onde é todo corrupto, onde são trevas, onde nós temos que trazer a luz de Deus para eliminar todo esse mal que está, né, dificultando a vida com Deus. Então nós vamos ver como que Jesus descreve, nos ensina esse caminhar com Ele. É diferente de qualquer religião. E quando eu digo religião, gente, não é Buda, né, sei lá, não é os muçulmanos, o islamismo, não é nada dessas besterol que tem por aí, que falam deuses falsos, eles estão com uma doutrina errada. Então, nós temos que aprender com Jesus que a verdade, ela é totalmente oposta do que se fala de Jesus que morreu na cruz. A verdade é além disso. Então nós precisamos conhecer o pensamento de Deus, e glória a Deus que isso é possível, né? Como não conhecer o pensamento de Deus, né? Ah, não, o pensamento de Deus ninguém sabe. Sabe sim, mas está tudo aqui na palavra e o Espírito Santo que traz quando oramos em línguas. Então veja versículo 13 de Mateus 7. Ele diz assim, olha: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos, pode grifar aí, os que acertam com ela. Então ele quer dizer que nem todas as pessoas passam nesta porta. Tem muita gente por aí pensando que já passou pela porta e não, mas ele está dando toda uma lição aqui. Nós sabemos que quando Jesus veio pregar o Evangelho, ele não pregou a lei. Porque a lei, conforme está escrito, foi até João Batista. Quando Jesus chegou, ele veio pregar o novo nascimento, o reino de Deus. O pensamento do reino de Deus. O reino de Deus é do céu, não é da terra. Tá? Então agora ele veio trazer a visão espiritual, o que realmente é para nós vivermos, que até então era impossível porque o homem era caído espiritualmente. Agora nós nascemos de novo, temos um espírito com a mesma natureza de Deus,
com a natureza de Jesus Cristo. Então, o nosso espírito entende as coisas do reino e nós podemos viver como Jesus viveu. Então, ele está dizendo que nem todos vão passar por esta porta estreita, né? Esta porta estreita nós vamos ver agora, a partir do versículo 15, no contexto que é a doutrina errada. Então, quando ele diz aqui que o caminho é apertado, são poucos os que entram por aí, e essa porta larga, que é fácil, mas conduz para a perdição, nós podemos pensar que são os vícios, né? Qualquer tipo, droga, bebedeira, todos os pecados de sexo, luxúria, etc. E tudo mais. Gente, esses pecados também nós já lemos que as pessoas que andam nisso não entram no reino de Deus. Nós já temos estudado isso. Mas agora Jesus foi além. Ele não está falando destes pecados. Agora ele vai falar que é da doutrina. Então a doutrina, gente, ela é muito mais sutil, a doutrina errada, do que qualquer outro engano de Satanás. É tão sutil, sabe por quê? A doutrina errada, ela está no púlpito, na igreja, escrito Igreja de Cristo Jesus. Tá certo? Porque uma pessoa que aceitou Jesus é burra, né? Ignorante para dizer, eu não quero você pregando aqui Buda agora. Eu não venho aqui, eu vim aqui para ouvir falar de Jesus, certo? Então, veja que o engano é muito sutil. A pessoa vai falar que Jesus é o Filho de Deus. Vai falar que ele morreu na cruz, que ele é o Salvador. Mas depois, debaixo disso, está todo o perigo, está todo o engano da doutrina. Então, vamos acompanhar no versículo 15. Então, Jesus diz assim, olha: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, ele já está falando deste caminho com a porta larga. Agora ele está falando de doutrina, é um assunto só aqui, gente. Isso já vem vindo, agora nós estamos pegando esse pedaço do assunto, tá? Mais específico é o ensino. Então, ele está dizendo, olha, então tenham cuidados com os falsos profetas. Profeta não é aquela pessoa que vai falar do futuro. Ele está falando daquele que ensina o evangelho, daquele que fala da doutrina, daquele que vai trazer a salvação, falar de Jesus, do céu. É isso aí. Então, mas eu preciso ouvir alguma coisa, então eu vou pegando uma pregação de um, uma pregação de outro, e não sabe definir. Não é discernimento de espíritos, é discernimento com a sabedoria de Deus para você ter um ouvido espiritual aguçado para você saber o que está se falando, se é doutrina certa ou errada. Não, eu não gosto dessa pregação, mas por que você não gosta? Você não sabe nem definir por quê? Ou por que você gosta? Porque fala o que eu gosto. Aí fala manso, fala uma coisa gozada e gostosa de repente, e fala, você vai saber se é a verdade. Não é porque está falando versículo bíblico e pondo umas gracinhas lá que está falando a verdade. E nem porque está falando orando em línguas, não sei o que está falando o certo. Também tem muitas pessoas que usam isso e estão ensinando errado. E fala de oração em línguas lá onde eu vou também. Fala, mas ninguém ora. Então está tudo errado. Ninguém vai ter força para orar se quem prega a oração em línguas não ora. Pode já ter um discernimento por aí. Tá certo? Então ele diz para nós nos acautelarmos. Isso é uma advertência. Jesus está falando, tenha muito cuidado. Não tem que fazer, vou naquela igreja ali agora. Fazer o que ali? Fazer o que ali? Ouvir falar contra o que Jesus ensina? Você está pecando, porque aquilo está contaminando você. Vai praticar. Certo? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, o que Jesus está falando aqui? Bom, mas como que eu vou distinguir, então, esse cara aí que prega errado, doutrina errada? Como? Se eu não tenho discernimento. Você tem que ter. Mas Jesus está dizendo aqui que você tem que saber qual é o fruto. Porque assim, gente, você vai numa plantação, numa fazenda, você pode olhar de cima aquela plantação toda. Tá tudo lá, verdinho, mas não tem fruto. Você só vai saber qual daquelas árvores é boa pelo fruto quando ela der. Aparentemente está tudo bonito verde. Parecem todas iguais. Certo? É isso que ele está dizendo, gente. É exatamente isso que ele está dizendo. Só que na hora do fruto tem os bichados. Os podres. Os que não vão nem ao descer. Vai começar e já cai. Então não presta. Então você tem que discernir pelo fruto. Que fruto espiritual de Deus essa pessoa está dando? Você tem que... E se você não sabe também? Porque você não ora, então você cai em qualquer barco. Mas Jesus está te alertando. Porque existem dois caminhos. E nós temos que identificar o falso. Esse caminho largo. Nós temos que... Não é você ouvir qualquer evangelho que está certo. O evangelho certo é aquele que fala e pratica aquilo que ele está falando. Você não tem nem um pingo de receio com relação a isso? Então, desses pregadores que Jesus está falando aqui, tem um que prega o caminho largo, porque ele diz que são dois caminhos, né? Que a porta vai dar, depende da porta que você passar, vai dar um caminho. Então, existem dois caminhos. Então, se a porta é estreita, ele está ensinando a verdade. Agora, se é larga, ele está ensinando a mentira, a corrupção, o engano. Só que nunca, como eu disse, vai ensinar que Buda é Deus. Você não precisa de Jesus Cristo. Pode se dobrar agora para o Buda aí, lambe o pé dele. Que nem o pastor dele diz, ele nunca jejuou, porque o barrigão dele era gigante. Né? Nunca. Então já está falhando aí. Só o pastor dele para ter essas ideias. Então, nós temos que observar isso daqui. E aí, presta atenção no 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos naquele dia hão de dizer-me, no dia do julgamento, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O que esses aqui estão querendo convencer Jesus? Eu estive lá, minha igreja era maior, eu fazia tudo, eu carreguei isso, eu construí aquilo, eu falei no teu nome, eu visitei os enfermos, eu fiz caridade, eu não sei. Vai querer convencer Jesus. Não adianta, porque ninguém vai convencer Jesus. Só a verdade. Então esse é o preço de você estar aqui ouvindo a verdade. Tá certo? Porque quando a verdade vem iluminar as trevas, existe resistência. Da nossa alma, como nós dissemos ontem. A nossa alma logo já quer pôr as manguinhas e as unhas de fora. Mas se nós formos ficar na presença de Deus orando em línguas, o Espírito Santo nos convence da verdade. E nós vamos, não, realmente é isso aí, eu preciso mudar. Então não fica dando uma de religioso que qualquer coisinha, oração repetitiva que você faz aí, que quer dizer que você está andando com Deus. Qualquer coisinha aí que você faz, está andando com Deus. Não é. Então esses aqui, eles estão aparentando gente aprovada por Deus. Né? Jesus está dizendo.
Porque é aparência, como eu disse, é aparentando. Porque falam de Jesus, sabem citar a Bíblia inteira. Se dão de santos, se dão de pessoas obedientes a Deus, mas só fazem o que dá na cabeça. Não obedece nada do que Jesus ensinou. Então são contra Jesus sem saber. Então é isso que precisa ser desmascarado na vida de cada um que nasceu de novo. Cada pessoa que aceitou Jesus precisa ser desmascarado isso. Sabe? Se dar de santo, se dar de certo e não ser. É sério isso que Jesus está ensinando aqui ou não? É lógico que é. Quanto tempo você fica na presença de Deus, se entregando e deixando Ele vir para purificar você? Com esta palavra. Então é por aí, né? Porque existe pregação boa, mas é errada. O próprio pastor David dele já diz no livro, né? Vocês não leram esse pedaço? Que ele ia no começo, que ele se converteu, foi duro para ele se converter, mas um dia ele se converteu. Então ele achava, o pastor dele, nossa, ele pregava divinamente. Às vezes ele trazia uma revelação, que ele caía da cadeira, porque era muito gloriosa. Era demais. Nossa, como aquele homem prega. Ele achava. Né? Porque até então ele nunca tinha escutado nada de falar de Jesus, de Deus, de nada. Então tudo que aquele homem falava, ele babava. Mas aí ele foi orar em línguas. Lembra que ele ficou aquele tempão lá, que ele ficava orando em línguas? Ele deu uma vez uma imagem do que é orar em línguas. E teve numa das conferências, teve uma pessoa que foi horrorizada. É porque nunca orou de verdade. Aí ele sentou do lado do púlpito, esticou as pernas, e ele assim lá orando. Porque é assim mesmo, quando você está orando, e outro dia orando, e orando, você já não aguenta mais, a sua carne não aguenta mais, porque não morreu o suficiente. E ele ficou orando daquele jeito, ele foi tendo revelação da palavra de Deus, porque ele ia lendo. Aí ele foi um dia lá no tal pastor, ouvir, peraí, até então estava indo pregando bem, chegou uma hora e fez, pim. Não, pera, isso está errado. Ele está totalmente errado nisso que ele está falando agora. Então, conclusão. Se teve um ponto errado, contaminou toda a pregação. Estão acompanhando? Então, não é qualquer coisa. Você tem que ter o discernimento do que você ouve falar do Evangelho, se é. Não adianta a pessoa ser boazinha, não adianta a pessoa ser isso, não adianta a pessoa... Não adianta. Não adianta, Jesus está falando aqui. Precisa ver se a pessoa está na verdade, se ela conhece a verdade, se ela anda na verdade, se ela fala a verdade. A verdade não é que agora é meio-dia. Isso é uma realidade. A verdade é que Jesus é o Senhor. Ele nos cura, Ele nos salva. E Ele vai ser aquele que vai nos julgar. Vocês entendem? Isso é verdade. Tudo que nós estamos lendo na palavra. Não adianta querer ler palavras sem orar muito em línguas, porque você cria uma doutrina. Você mesmo cria uma doutrina. Sem saber. Começa a acreditar em algo que você leu ali, que não é a verdade. O Espírito Santo não te revelou o que aquilo quer dizer. Então é por aí que as pessoas do nada começam a pregar o Evangelho. Falam o que dá na telha aqui, ó, cabeça. E aí vai contaminando tudo. É isso que está acontecendo com as igrejas. Então é sério, é melhor ficar quieto. Porque ele já deu aqui profecia aqui atrás desses pregadores, não de pastores. Deus me livre. Gente, realmente, eu tenho um receio muito grande. Por isso que eu fico orando. Eu não quero falar aquilo que eu não sei e não vivo. Certo? Então, essas pessoas pregam o que está errado. Falam de Jesus. Claro, gente, o diabo, ele se veste. Mas ele não é. Ele não falou que aqui está vestido? Mas não é. É lobo. Não é cordeiro. Está vestido. Você não vai saber. Só que o lobo tem uma... Ele não vai fazer igual o dele. Ele pode dar uma imitadinha. Mas vai chegar uma hora que a voz dele vai sair. Ah, então, se você não conhece nem lobo nem ovelha, você cai. Vocês estão acompanhando? Você tem que conhecer as falas de Jesus. E é o Espírito Santo que traz o discernimento.
Então, tá cheio de cristão aí no perigo, tá? Então, muitos vão tentar me convencer. É isso que Jesus está querendo dizer no 22, certo? Resumindo, pondo nas minhas palavras. 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Né? Até parece que é gente que sabe falar, vai orar, fica 3 horas fazendo uma oração, né? Não acaba nunca aquela oração. Então esse aí é muito bom, esse cara ora muito. E o que diz agora, em nome de Jesus seja feito, e acontece? Nem precisa, né? Tanta embromação. E aí, no 24 até o 27, que ele vai falar, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então ele vai falar quem anda na verdade e quem anda na doutrina errada. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Você pode levar a vida que você quiser, mas você vai passar na frente de Jesus. E é bom você começar a tremer agora, do que lá na hora você virar pó, nada. É melhor agora começar a tremer e ajustar. Vale muito a pena. Porque a palavra de Jesus, ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca jamais passarão. Certo? Então vamos ver a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, e vamos encerrar. Que essa dose hoje foi bem forte. Certo, queridos? Então, para quem está orando, não precisa ficar escutando conversinha de diabo, que credo, vou chegar onde? Você vai chegar lá onde Deus está. Você tem que arrancar tudo que está aí na tua alma que não presta. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tende este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Tá? Então essas historiazinhas aí de pregação que a graça cobre tudo que é pecado, mentira. Paulo, nós não vamos fazer um estudo sobre isso agora. Ele é totalmente contra isso, não existe isso. Isso é gente que lê lá um pedacinho, que Deus é amor, então você pode fazer o que você quiser que Deus é amor. Deus não é tonto. Ele é amor, mas não é tonto. Nunca foi e nunca será. Ele é justo, reto e bom. E quem não anda na dele está fora. Então acabou. Ou é na dele ou é fora. Então não seja enganado pelo diabo com essas mentiras. Que Deus é bom, ele vai te salvar no fim. Não, ele não vai. Ele não vai, não. Ele já salvou e você tem que continuar nessa salvação. Senão você mesmo é que sai fora. E na hora ele vai te mostrar por quê. Né? Então, ele já está deixando bem claro aqui: aparta-te daqueles que professam o nome de Jesus com injustiça. Esses que eu acabei de explicar, falam de Jesus, mas não tem nenhum por aí, no rádio, na televisão, seja lá onde for, em 1000 igrejas, milhares que estão por aí, que não estejam falando de Jesus, mas com iniquidade. Então não adianta. Então é melhor você ficar orando, você buscar esse Deus, que ele vai colocar você no lugar certo, ele vai ajustar você e você vai conhecer a verdade. E esta verdade vai te sustentar e não tem quem tira isso de dentro de você. Uma vez que ela entra dentro de você, com a revelação do Espírito Santo, não tem quem tira. Ninguém vai te enganar mais com pregaçãozinha. Valeu? Nem você vai aguentar, porque vai dar enjoo ouvir coisa assim. É a mesma coisa que no dia que você já está cheio até aqui e vai te mostrar uma feijoada, você vai passar mal. Vai dar enjoo. Você não aguenta ser alimentado por mentiras, só pela verdade. Você tem que ser desse jeito, enjoado desse jeito. Gente chique, enjoada. Então você tem que ser assim. Não gosto de pregação errada, nem vem que não tem. Falou? É porque a verdade é assim, Jesus não tolerou uma conversa fora da verdade. Ele rebateu todas as vezes. Ele não teve um momento de, sabe assim, de polidez ou de social. Ele falou a verdade.
E quando a pessoa está na mentira, dói a mentira dela. E que dor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, dá-nos a gloriosa revelação, Senhor, da sua palavra. Faz com que o seu povo veja, entenda e receba, em nome de Jesus. E atende, Senhor, a necessidade de cada um. Responde às orações de cada um e nós te louvamos. Faça, Senhor, com que todos saibam o que são em ti e o que a sua palavra é neles. Aleluia, e nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, é joia preciosa. Amém. Aleluia.